Felizes com Jesus? Com essa casa linda, nossa. Eu falei pela manhã e quero falar agora também que final de semana estava bem lotado. Era festa. E hoje, sabe a pós-festa, que é só a família? É isso que nós estamos aqui hoje, né? Em família. E glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu vou dar um recadinho aqui. Se você está com o seu filho aqui, não deixe ele sair pelas laterais ali, porque ali é um local meio perigoso. Então, se você está com o seu filho aqui, por favor, não deixe eles sair por aquelas portas. Amém? Voltando. Glória a Deus. O Senhor tem falado muito conosco. O Senhor tem falado, mostrado. E na terça-feira, nós estávamos aqui naquele momento de consagração, de quebrantamento aqui. E nós viemos para esse local aqui, ajoelhado. E o Senhor falou muito forte comigo, algo muito específico. Ele disse que nós, eu e o Adilson, nós lançaríamos pessoas desse altar. E é muito forte isso. Porque quando o Senhor pede para que nós venhamos lançar pessoas. E aquelas mulheres que estão comigo no livro Improváveis entenderão o que nós vamos falar agora. Que nós vamos falar que muitas vezes nós somos o arco, mas muitas vezes nós somos a flecha. E é tão lindo as duas coisas. Quando você é arco, você tem uma grande responsabilidade, porque você como arqueiro, você tem que saber quem é a flecha e para que ela vai ser usada. Mas também, quando você é a flecha, você também precisa saber qual que é o meu propósito. E eu queria nessa noite, em comemoração, ao Dia da Mulher, não só por isso, eu gostaria muito, de lançar uma flecha. E hoje pela manhã os intercessores vieram orar com a gente e a intercessora disse para mim: hoje você é o arqueiro. Hoje você é aquela que vai lançar. E ela não sabia que eu já tinha falado isso para a pessoa. Então nessa noite eu gostaria que vocês, com muito amor, com muita honra, recebesse a minha filha. Como o Senhor disse, eu quero apresentar a vocês a nossa pregadora da noite, Ariadne. Que o coração de vocês possa estar aberto para receber essa flecha. Essa flecha já foi lixada, já foi moldada. E hoje ela pode estar aqui. Para aqueles que não sabem, ela é a nossa pastora, líder dos adolescentes. E o Senhor, mais uma vez, eu e o Senhor, Profeta, o Senhor falou, o Senhor falou. O Senhor falou comigo e eu chorei mais que ela. O Senhor falou assim, que o pai gosta de apresentar as filhas. O pai gosta de mostrar os seus filhos. Então nessa noite nós estamos aqui como obediência. Nós queremos apresentar a Ari. O pai dela pode não estar aqui hoje, o pai físico, mas o nosso pai maravilhoso quer apresentar você, Ari. Então você fique livre aqui. O seu pai te deu um chamado. O seu pai te deu um chamado. Você é pregadora da palavra. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar pela Ari agora. E que você possa ser essa terra boa, porque as sementes vão ser lançadas. Pela manhã foi bem forte. E que você possa receber. Eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus. Eu sei que aqui tem homens segundo o coração de Deus, que não vão ficar olhando para ela como uma mulher, mas vão olhar para ela como boca de Deus. Então que você possa abençoar a vida dela agora. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento tão especial, Pai. Deus, onde o Senhor disse para mim, papai, que você, papai, iria apresentar a sua filha hoje. Você ia mostrar a sua filha. E nós queremos sim juntos aqui, Pai, receber a tua filha com honra, Senhor. Deus, eu sei que ela já está preparada. Senhor, eu sei que há temor no coração dela, mas ela já está preparada sim. Deus, que ela possa ser a sua boca neste momento. Nós honramos aquilo que ela carrega, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém?
Boa noite, igreja, graça e paz. Ai, vamos lá, né? Achei, não, a noite vai ser fácil, né? Simples, já passei pela manhã, né? Pela prova. Nada, é tudo de novo e de novo. Mais ou menos umas 3 semanas, 4, eu trouxe uma palavra nos adolescentes, no sábado. E quando foi no domingo, eu estava sentada no final do culto, lá no anexo 2, A2. Eu falei que eu sou jovem, vou chamar de A2. E aí, o pastor Adilson sentou do meu lado, bem maroto, né? Pastor Adilson, aquele jeitinho dele que ele senta. E aí, filha, tudo bem? Eu falei, tudo, pastor, tudo certo. Ele, dia 10 vai ter um culto que a gente vai fazer assim, né? Em comemoração ao Dia da Mulher. E daí, de fato, eu acreditei que seria tudo feito por mulheres, né? Caí no golpe, brincadeira. E aí, eu queria que você trouxesse a palavra que você trouxe ontem. Daí, na hora, eu fiquei meio assim, daí eu falei, putz, eu não posso falar não, né? Daí eu, tá bom. Só que eu não tinha feito as contas, real, oficial. Aí, veio a inauguração. Templo Novo, pastor Clécio no sábado, pastor Clécio no domingo de manhã, pastor Clécio no domingo à noite, terça-feira Bob Sorge, e daí chegar o domingo eu falei, gente, o que eu fiz? Hoje eu brinquei, cadê a saída de emergência? Pelo amor de Deus, que eu quero... Ninguém me encontra mais se eu pegar essa saída. E daí caiu a ficha. E aí até ontem, quando eu orava e ficava pensando, né, como que ia ser e tal, na minha cabecinha limitada, eu me via lá do outro lado da rua, porque eu estou acostumada a trazer a palavra para os adolescentes lá. E daí caiu de novo a ficha, que não era lá. Eu falei, Deus. Mas eu aprendi uma coisa, né, que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E há um tempo atrás, acho que mais de um ano, eu já estava nesse processo de fugir, de correr daquilo que Deus tinha para mim, né? Mas aí eu tenho um arco bem forte, que toda vez que eu tentava fugir, ela me pegava e falava, ei, olha aqui para mim, você é isso. E me empurrava até quando eu falava, não quero. Entendeu? Gente, não fiquem tristes com o seu líder, com o seu pastor, com o seu discipulador, quando ele te empurra. Às vezes ele está sendo arco. E às vezes é meio na força, mas deu certo. Até que chegou um dia eu falei, tá bom, eu não vou mais correr. Tipo, não vou. Falou outra coisa, faço, mesmo com medo, né? Para quem estava naquele devocional lá das 5 da manhã, com medo mesmo, gente. Vai com medo. Eu tive bastante medo para estar aqui. E aí, essa palavra, né, foi um pouquinho modificada, porque Deus, de lá para cá, né, vim sofrendo todas essas semanas, né? Acho que amanhã eu vou acordar mais tranquila. E ela surgiu de um processo meu com Deus, que foi mais ou menos há um mês atrás, onde eu estava fazendo devocional, orando lá, e Deus foi muito querido comigo, e Ele me disse o seguinte, que eu era como um aparelho doméstico, 220, ligado numa tomada 110. Foi isso que Ele falou para mim. Olha que coisa bonita. Talvez você não captou ainda a ideia, mas vamos lá. Se eu pego um aparelho 110 e eu ligo numa tomada 220, queima na hora. Perdeu, já era. Eu já tive essa experiência maravilhosa. Mas se você pega um aparelho 220 e você liga numa tomada 110, vai ligar, vai fazer barulho, vai funcionar, mas não vai chegar na potência para a qual ele foi fabricado. Aí, com muito carinho, delicadeza, porque o senhor é muito cavalheiro, o que ele disse? Você vai para o céu, está funcionando, está fazendo, tarará, mas você não está na potência para a qual você foi criada. Aí eu falei, ai, meu Deus, né? Aí, no mesmo dia, eu mandei áudio para a nossa diretoria dos teens, mandei, acho que um podcast, milhões, assim. Gente, porque a gente precisa orar mais, porque a gente, olha o que Deus me falou. E fiquei maluca, né? De lá para cá, eu tô nesse, entendeu? E aí disso surgiu essa palavra, que é sobre transbordar. E aí no dicionário, né, sou esposa de professor de português, não dá para fugir do dicionário, eu fui para procurar essa palavra e diz assim, transbordar, sair fora das bordas, ter em excesso, estar repleto. E não precisa responder, mas pensa aí. Quando você pensa em Deus, você está repleto. Só pensa. Para algo transbordar, precisa atingir sua capacidade máxima. E ainda assim, seguir sendo cheio. Eu cheguei na minha capacidade máxima e eu continuo sendo cheio. Como eu sou professora de arte, né, gente? Vocês sabem que eu gosto... A galera dos teens já me conhecem. Eu gosto muito de
ilustrações. Então, sempre eu tenho um vídeo, eu tenho teatro, eu tenho alguma coisa. Porque eu gosto, e geralmente Deus fala comigo assim. Eu vou assistir um filme, Deus fala comigo com aquele filme, uma abordagem completamente maluca. Eu venho e eu trago pra galera e Deus faz. É assustador até, na verdade. Mas eu sempre tenho umas coisas. E Deus me lembrou de uma ilustração que eu já tinha visto. Quando Ele começou a falar comigo sobre isso. A gente vai tentar fazer diferente de manhã. Nós vamos fazer tipo, bem alto aqui, vai dar certo para todo mundo conseguir ver. E aí, você vem no culto. Vamos lá, ele vai dar certo. A gente não vai passar vergonha na transmissão, né? A gente vem nos cultos. Tá bom até aí. Nós somos cheios. Nós somos cheios. Nós sentimos a presença de Deus, a gente vem, a gente chora, a gente sente arrepio, a gente tem muitas coisas. A gente, de fato, está sendo cheio. Mas aí a gente chega em casa e, de repente, aquele caos que a gente deixou lá quando a gente saiu, a gente volta, ele está pior. E aí parece que você pisa em casa e tipo... Ah, cara, já perdi a bênção. Sabe, perdi aquela frase, perdi a bênção? E aí você começa a ter atitudes completamente diferentes que você estava aqui. Parece que você perdeu o controle. E aí é muito legal, porque sempre quando a gente tem essas reações, tem sempre aquele abençoado, alguém que não está na igreja, que não é, que fala assim, nossa, isso que chegou no culto, hein? Glória a Deus, né? E aí você percebe que parece que que você recebeu não foi real. Ou você chega segunda-feira no seu trabalho, ou na sua escola e na sua faculdade, e parece que tudo que você recebeu um dia antes, naquele retiro, naquele congresso, naquela conferência, não serviu para nada. Talvez seja porque você está sendo cheio, mas você está, vazando. Você está na igreja, você vem, você faz as coisas, mas você está vazando, você não consegue... Obrigada, meninas. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Você não consegue reter aquilo que você está recebendo. E vazamento é diferente de transbordar. Quando você está vazando, você está perdendo. É diferente. E aí, a gente precisa entender essa diferença entre transbordar e vazar. E eu queria começar falando sobre os indícios de vazamento. Como perceber se eu estou transbordando ou se eu estou vazando? Primeira coisa, desânimo. No meu trabalho, nos meus sonhos, no meu ministério. Eu venho para o culto e, nossa, eu tenho um chamado. Sei lá, vou para as nações. No dia seguinte, Deus não me ama. Acho que eu nunca vou para as nações. Ou eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Aí aquele trabalho que você estava sonhando, pensando em projetos, em promoção, em milhões de coisas. Você chega lá e já tipo, eu odeio esse trabalho. Aquele sonho que você tinha, você já não tem mais. Desânimo. Fica naquela montanha russa, né? Os adolescentes sabem bem do que eu estou fazendo. Do que eu estou falando, né? Os pais de adolescentes também, né? Tamo junto, galera. Tipo, tá bem, tá mal. Tá bem, tá mal. Mas aí nós, até os adultos, a gente entra nesse desânimo que a gente não consegue ter uma constância nas nossas emoções. Descontentamento. A gente para de celebrar a nossa vida. A gente tinha uma alegria de chegar, deu horário de me arrumar para o culto. Vou me arrumar para o culto e vai ser incrível. A gente olha e fala, tem culto. Vou, né? Para fazer o cheque. Que eu preciso ir, né? Porque se eu não for, imagina, né? Deus vai mandar um raio, eu vou pro inferno se eu morrer agora. Meu líder vai ficar de cara, então não vou poder estar no louvor, não vou poder estar na dança, não posso interceder, não posso estar na mídia. Vou pro culto, então cheque no culto. Eu já não tenho prazer em vir para a igreja. Eu já não tenho prazer em fazer coisas que eu fazia. E eu não estou falando só de coisas relacionadas ao ministério. Às vezes você jogava bola e daí você já está desanimado. Fica a dica aí, brincadeira. Às vezes você fazia algo que te alegrava e você já não tem mais contentamento naquilo. Murmuração e crítica. Nessa igreja não acontece, mas naquela do outro lado da rua talvez aconteça, né? Murmuração. Aí, gente, tá calor, eu sei, eu também senti na semana passada, então, meu Deus. E aí a gente começa, em vez de prestar atenção naquilo que Deus está movendo, a gente fica assim, nossa, mas que calor, mas por que inaugurou? Porque se não tem ar-condicionado, não inaugura. Né? Eu imagino o calor lá na fornalha. E ainda assim eles estavam lá louvando, né? Na fornalha. E a gente aqui, né? Com pequeno calor de 35 graus, assim, não sei. Mas assim, a gente começa a murmurar por coisas que não são relevantes. A gente começa a reclamar de coisas que não são relevantes. A gente se esquece daquilo
que Deus está fazendo. E a gente começa a criticar, murmurar, espírito de crítica. Lá em 2 Samuel tem um momento ali que Davi está dançando, porque eles estão trazendo de volta a arca para casa de Davi. E ele está dançando, e Mical, que era a esposa dele, olha lá da janela e ela rejeita ele no coração dela. Depois tem todo um diálogo dela com ele, ela, indignada porque ele estava dançando. E depois a Bíblia fala que ela nunca teve filhos. Então ela ficou estéril. Quando eu não estou no mover, quando eu não estou na adoração, quando eu estou vazando, eu começo a criticar. Eu não quero mais fazer parte, eu fico de fora, só observando. Olha lá. Nossa, chamaram essa menina para pregar, meu Deus do céu. Ou, ai, eu louvor isso. Ai, credo, esse telão tinha que ser maior. Gente, esse telão é demais, né? Vamos combinar. Mas enfim, esse telão tinha que ser maior. Olha a roupa da irmã, olha não sei o quê. Nossa, fulano não me cumprimentou quando eu cheguei. A gente começa a procurar coisas para criticar. Isso é um sinal de que nós estamos vazando. Ira. Coisas pequenas fazem com que você tenha reações que depois você fica até envergonhado de perceber. Cara, por que eu reagi dessa forma? Talvez você está vazando. Pô, eu estava no culto, aleluiada, sapatinho de fogo, aquele mover. E agora eu estou aqui, berrando com meus filhos, com meu marido, com todo mundo. No estacionamento eu já briguei com o irmão ali, que deu um problema no estacionamento. Vazando. Está vazando. Não está transbordando. Falta de fé. Nós temos um chamado, ou qualquer coisa que Deus falou para você que vai acontecer, e veio 10 pessoas diferentes que não sabem nada do negócio e falou para você tal coisa. E você tá lá acreditando, e de repente do nada você, acho que não vai acontecer, acho que não vai acontecer. E aí, uma intercessora muito amiga estava orando por mim, e ela falou assim, que tinha coisas que Deus falou para mim há muitos e muitos anos, e que estava acontecendo agora. E de fato, exatamente isso. Palavras que eu recebi lá na adolescência, eu estou começando a viver agora. Pouquíssimos anos depois, né? Brincadeira, muitos anos depois. 20 anos depois. Mas eu estou vivendo, porque Deus falou, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Mas quando a gente está vazando, a gente tem dificuldade de ter fé naquilo que o Senhor falou. E por último, preguiça espiritual. Quando eu estou vazando, é chato orar, é chato ler a Bíblia, é chato jejuar, eu não consigo, eu tento e quando eu vi já não foi. Se eu não estou conseguindo orar, se eu não estou conseguindo jejuar, se eu não consigo ler a Bíblia, é porque provavelmente eu estou vazando. E aí, lá no dicionário diz o seguinte, vazamento, retirar ou perder conteúdo, deixar ou ficar vazio, esvaziar. Ou seja, vazamento, você está perdendo conteúdo. Está esvaziando. Quando tem um vazamento, não sei se já tiveram algum vazamento em casa, cara, o trabalho que dá, eles vão lá, tá pingando. Nessa semana minha torneira começou a pingar, eu acho que era Deus já fazendo uma ilustração pra mim, da minha casa, né? Mas parou, graças a Deus. Começou a pingar. Aí você vai lá, chama alguém. Aí ele fala assim, vai ter que quebrar só esse azulejo aqui atrás da torneira. Aí ele quebra... Então, na verdade, é mais a fundo. E quebra, gasto exagerado, e muitas vezes não consegue conter o vazamento. Será que eu e você não estamos gastando energia demais? Fazendo. E mesmo assim a gente continua vazando? Toda essa água do vazamento, ela é perdida. Ela não serve para nada. Você está ali, vazando, recebendo, perdendo. Recebendo, perdendo. E se esse é o seu caso, como era o meu caso, chegou a hora de transbordar. Chegou a hora de consertar esse copo. Chegou a hora de acabar com esses vazamentos. Porque senão a gente vai ficar nisso. De culto em culto, de retiro em retiro, de congresso em congresso. Eu sempre falo para os adolescentes, a gente tem culto de 15 em 15 dias. E eu falo para eles, galera, não dá para ler a Bíblia de 15 em 15 dias. Não dá para orar de 15 em 15 dias, não vai resolver. Vai ficar igual eu ali, segurando o furo do copo. Você vai segurar esses vazamentos até quando? Vai chegar uma hora que vai aumentar. E você vai ter que... Como que você vai segurar isso? Vazamento dá trabalho, cansa. Nós precisamos também descansar. Esse descanso em Deus produz também o transbordar.
Somente um posicionamento real vai realizar a transformação que repara os vazamentos. Lá em 1 Timóteo 1,14 diz o seguinte, a gente vai colocar aqui. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esse texto, Paulo, ele escreveu na carta para o Timóteo, e é o início, que é aquele momento da saudação. E Paulo está falando o quê? Que ele é grato, porque o Senhor transbordou ele. E aí você pensa assim, tipo, nossa, que massa, né? Paulo transbordou. Só que o versículo 13 diz o seguinte: embora eu fosse blasfemo, perseguidor, violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Esse é o versículo 13. O versículo que fala que Paulo transbordou é o seguinte, ou seja, ele transbordou, mas antes ele foi transformado. Ele transbordou, mas antes ele precisou mudar quem ele era. Ele precisou consertar esses furos no copo. E aí, eu coloquei 3 passos extremamente simples, que todos vocês conhecem. Eu não vou trazer aqui, tipo, algo, nossa, que eu nunca ouvi, meu Deus. Mas que é algo que a gente sabe, mas que muitas vezes a gente não faz. E eu vou repetir, eu estou falando por mim, porque Deus me chacoalhou. Ei, você está funcionando, você vai para o céu, mas é pouco, você pode mais. Talvez tudo que eu vou falar aqui, você já está fazendo, mas o Senhor quer mais de nós. Primeira coisa, leia a Bíblia. Se você cresceu na igreja, provavelmente você cantou: leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Aí quando você é criança, você pensa assim, nossa, eu tenho que ler a Bíblia porque para poder crescer. Só que daí a gente, né? Não estou falando você, mas né, já veio em mim antes lá, né? Aí você cresce e você acha que não precisa mais ler a Bíblia. E você esquece que só vai crescer espiritualmente se ler a Bíblia. Todos os dias. Não só para agradar o seu líder ou agradar a pastora Anis, para dar um cheque lá, tipo assim, é melhor marcar que eu li, né? Deixa eu rapidão correr meus olhos pelas linhas para dizer que eu li e dar um cheque lá para ficar show, ficar legal, né? Eu não ser cobrado e tal. E quando a nossa pastora cobra lá na Rede Mulheres, estão lendo, não é porque ela quer que você faça algo no automático, mas porque ela quer saber se as ovelhas dela estão com ela ou não. De verdade. Não só para dizer que leu. Leia porque é a palavra de Deus. Leia porque ela é o nosso alimento. Você não fica sem comer. Você não fica sem beber. E a palavra, ela é o pão e ela é a fonte. Se a gente não se alimentar dela, a gente vai morrer. Lá em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, fala o seguinte: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A Bíblia nos ensina o que é verdadeiro. Ela nos mostra onde nós estamos errando, não onde o outro está errando. Ela nos corrige. Então, a Bíblia não é só um livrinho com uma historinha de pessoinhas que viveram há muito tempo, ou um livro que foi criado com histórias fictícias para explicar a origem de algo. O nome disso é mito. E a Bíblia não é um mito. A Bíblia é verdade. É a palavra viva e eficaz. Então, aqui diz, não sou eu que estou inventando, está na Bíblia. A Bíblia mostra onde eu estou errando. Mas para eu descobrir onde eu estou errando, eu preciso ler. Para eu descobrir o que eu preciso fazer e para de fato ser corrigida, eu preciso ler. Persevere, seja constante. Tem uma frase do nosso pastor Jeff, que eu ouvi faz bastante tempo, mas que eu nunca esqueci, porque ela é uma lapada suave, que diz assim, né? Não sei se é dele, mas eu sempre falo que é dele. Se não for sua, pastor, paciência, para mim é. Não se preocupe em ler 30 capítulos por dia. Se preocupe em ler
um capítulo por dia por 30 anos. Muitas vezes a gente faz propósitos inalcançáveis para aquele momento. Com os nossos adolescentes a gente fala muito isso. Se você não lê a Bíblia um versículo por dia, não vai adiantar você fazer o propósito de ler um livro por dia. Porque no primeiro dia você vai falhar. Vai desanimar. Vai achar que isso não é para você, ou que Deus não te ama porque Ele não te ajudou naquele propósito. Qual é o seu melhor hoje? O quanto você pode avançar hoje? A Bíblia, ela é o nosso manual. Ela nos mostra um padrão a seguir. A Bíblia, ela é verdade absoluta. Os princípios que estão nela são inquebráveis. Se eu leio, eu vou entender, eu vou seguir. E eu começo a fechar esses furos. Porque não sei se você percebeu, mas eu não vou falar aqui de pecado. Não pode fazer isso, porque o pecado... Ok, isso é real. Mas o que Deus falou comigo? Que se eu me preocupar em meditar na palavra dia e noite, jejuar de verdade e orar, o pecado vai ser a última preocupação que eu vou ter. Eu não vou estar preocupada em saber se é certo fazer isso, usar aquilo. Eu não vou pensar nisso. Eu estou preocupada em fazer o que Ele me manda. Eu estou preocupada em fazer aquilo que Ele está me direcionando. Eu não tenho tempo para... A gente cantou aqui, quando eu falei ali sobre ira. Quando você está conectado, você não tem tempo para perder com... a irmãzinha não me cumprimentou, alguém me olhou torto. A gente não... Isso nem passa despercebido porque eu tenho algo maior. Eu estou sendo guiado para algo maior. Segundo ponto, deixa eu conferir meu horário, para elas ficarem felizes que de manhã eu consegui entregar no horário. Vamos ver agora. Jejue. Primeiro ponto, leitura da Bíblia, segundo jejum. Jejum muda realidades de dentro para fora. Jejum não é eu ficar sem comer para Deus fazer o que eu quero. Isso é greve de fome. Ou birra de uma criança de 4 anos, tipo o Theo, que quando às vezes eu não faço o que ele quer, ele fala, então não vou almoçar. Então tá bom, então senta aí e fica com fome. Muitas vezes nós tratamos o Senhor desse jeito, com greve de fome. Senhor, eu quero tal coisa, então não vou comer até tal dia porque eu quero isso. Isso é greve de fome. Alguns anos atrás, falei de manhã, a gente teve um caos na educação, os professores presentes vão lembrar, e do Estado, E foi aquele dia fatídico das bombas e balas de borracha. Eu e o Marcos estávamos lá, correndo das bombas e do gás, Foi maravilhoso, só que não. E aí, quando teve aquele dia específico das bombas, muitos professores machucados e tal, esqueci o nome, o diretor, não é essa palavra diretor, mas falhou a palavra aqui. Ele, da PP, ele começou greve de fome. Ele, mais a equipe próxima dele, eles começaram greve de fome. Por quê? Eles queriam mudar a opinião do governo. Eles queriam que o governo recuasse naquele processo, naquelas coisas que eles iam fazer, que ia desfavorecer a classe. Isso é greve de fome, parar de comer para alguém fazer o que eu quero. Com Deus não é assim. Jejum não é para mudar ou moldar a vontade de Deus ao que eu quero. Jejum é para mudar a minha vontade, para alinhar quem eu sou ao que Deus quer. Jejum é para enfraquecer a minha carne, fortalecer o meu espírito, para que eu fique mais atento ao que está acontecendo, para que eu fique mais forte na batalha, para que eu viva coisas que eu nunca vivi em Deus. E eu não compartilhei de manhã, mas eu estava compartilhando ali com a pastora Gi, que eu tive uma experiência muito louca semana passada. Eu nem sei se ela está aqui, mas enfim. Eu não ia vir no culto da noite, porque eu estava bem cansada de tudo. Mas aí, estava perto do culto, me deu um ciricutico. Eu falei, meu Deus, quero ir pro culto. E eu vim pro culto. E aí sempre... e aí eu falei para a pastora Anice, falei assim, acho que eu vou embora depois do louvor, para ficar com a Sô, porque já... ela tá sem rotina esses dias todos, tá meio complicado. Mas aí eu falei, acho que eu vou ficar. Aí o pastor Clécio falou assim, eu ia pregar a mesma palavra, não sei o quê. Não vou pregar a mesma, vai ser outra. Deu, nossa, era por isso que eu tinha que vir, porque é outra palavra. E de fato, foi incrível a palavra. Foi assim, você estava aqui, gente? Daí tô aqui, mas beleza. Foi demais. E aí, quando eu tava indo embora, eu encontrei uma pessoa lá fora. Uma ex-aluna minha. E a hora que ela olhou pra mim, ela já veio com o olho cheio de lágrimas e ela falou assim, prof, eu quero falar com você. E daí eu fiquei assim, eu nem ia vir. E ela me encontrou aqui na saída e quer falar comigo. E ela me passou uma situação
em relação a uma pessoa que teoricamente eu deveria conhecer, mas assim, eu depois do segundo filho, minha mente foi, né? E eu não tinha mais contato com essa pessoa. E daí eu falei assim, eu não lembro, mas eu vou depois descobrir quem é e tal, mas eu vou orar com você agora, vou pegar teu WhatsApp, depois a gente conversa e tal. E a hora que eu orei por ela, que eu comecei a orar por ela, aconteceu algo que eu nunca tinha essa experiência. Deus me mostrou a pessoa, pá. E daí eu tava orando e eu comecei a rir. Daí eu falei, meu Deus, eu sei quem é fulano, porque eu tô vendo ele. E aí eu fui pra casa, eu cheguei em casa tipo assim, amor, você não sabe o que aconteceu. Eu me posicionei, gente. Quando a gente se posiciona diante de Deus, nisso que eu tô falando, as coisas acontecem. Quanto tempo eu tô na igreja? Talvez Deus já tinha esse plano de me dar visão há muito tempo, mas eu tava ligada na tomada 110. Então assim, vamos lá, né, no que dá pra fazer e tal. E foi me posicionar e eu tive uma experiência que eu fiquei assim, assim, foi engraçado porque eu tava orando e eu comecei a rir na hora. Porque eu fiquei chocada de ter visto a pessoa. E eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu vi. Ontem, pela segunda vez, eu tive uma experiência de visão. Então assim, a gente se posiciona e o Senhor faz. Voltando aqui pro jejum. Jejum é para eu entender a vontade de Deus para minha vida. Só que Deus é tão top, perdão, gente, eu falo gíria, eu tô tentando me controlar, mas, né? Que Ele, ainda assim, Ele nos presenteia com algumas coisas. Então, assim, às vezes a gente jejua meio errado, mas ainda assim Ele vai lá e concede aquilo. Porque Ele é o nosso Pai, Ele tem prazer em alegrar o nosso coração. E nos presentear com algumas coisas. E na Bíblia, a gente vê o jejum em diversos momentos. A gente vê jejum para consagração, para buscar proteção, cura, intercessão, batalhas espirituais. E eu queria falar rapidamente de 3 momentos na Bíblia onde o jejum foi o ponto crucial daquela história. E a primeira é de Jesus. Lá em Mateus 4, versículo 1 e 2 diz o seguinte. Deixa eu só contextualizar, né, caso alguém não saiba da história. Jesus, ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E aí o Espírito levou ele para o deserto, para ele ser tentado por Satanás. Olha que coisa incrível. Mateus 4, 1 e 2 diz assim, ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Peraí, gente, pausa dramática que eu preciso de água. Gente, essa sou eu mesmo. É isso. Aí, foi. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. De todo esse versículo, o que eu queria que vocês pensassem é na partezinha aqui final. Teve fome. Tudo bem que foi Mateus que escreveu. E eu falei de manhã, eu sou fã de carteirinha de The Chosen. E quando eu penso no Mateus, eu penso naquele Mateus. Né? E ele era detalhista mesmo, né? E aí eu fico assim, cara, mas não foi só porque ele era detalhista que ele colocou que Jesus teve fome. É porque provavelmente Jesus estava fisicamente enfraquecido. Qual seria a relevância dele citar? Jesus estava com fome, tá? Não estava fácil para ele. Só que nós muitas vezes queremos fazer jejum e ficarmos plenos e plenas. Estou fazendo jejum, não estou sentindo nada, não estou com fome, a cabeça não está doendo, não estou fraco e estou... E desses 3 pontos, esse era o ponto que mais me pegava. Porque eu começava a fazer jejum, e daí dava dor de cabeça. Aí dava um monte de coisa. Eu, não posso ser negligente. Eu amamento. Imagina, preciso comer. E aí eu nunca conseguia concluir o jejum. E Deus me pegou. Que ele teve fome. Ele jejuou 40 dias, 40 noites. E sim, ele ficou fraco. Provavelmente. Tanto que depois ainda ele cita o quê? Que depois que passou todo aquele processo, aquele diálogo lá com o diabo e tal... Os anjos vieram e serviram ele. Porque ele estava com fome, ele precisava do alimento. Então, gente, jejum é sacrifício. Vai doer a cabeça às vezes. A gente vai ficar meio mole, vai ficar meio diferente. Mas, sobre o jejum, uma coisa que a pastora Anice mandou lá no grupo das pastoras esses tempos um vídeo de uma mocinha, mais jovem que eu, falando sobre o jejum. E ela falou uma abordagem que não tinha nada de, tipo assim, de holy, um negócio espiritual, assim, profundo. Mas que foi tão, assim, esclarecedor, que ela falou sobre se preparar para o jejum. Então, se eu quero fazer um jejum, já sei. Não, eu vim para o culto hoje, a Ari falou sobre isso me pegou. Então, eu vou amanhã começar 8 horas da manhã o jejum e eu vou até a meia-noite. Só que você nunca fez isso.
Vai dar certo, gente? Vai ser... Você vai querer fazer jejum de novo? Prepara. Tal dia eu vou jejuar dessa forma. E quando está chegando esse dia, você começa a preparar. Você começa, de repente, diminuir. Você não vai comer uma feijoada antes de começar o jejum. Seu corpo vai sentir a diferença e você vai sofrer mais que o normal. Faça propósitos inteligentes com o Senhor. Para que você não sofra, né? Eu brinco sempre com os adolescentes. Não tem jeito, gente. Eu vou falar deles direto, porque eu vivo com adolescente todos os dias quase da minha vida, né? Eu sou professora de adolescente também. Falei, galera, não rola fazer jejum até o meio-dia, acordar 11h45 e falar, ai, que jejum glorioso. Nossa, foi... Não, Ari, foi fácil demais o jejum. E daí você já acorda 15 pro meio-dia, querendo o quê? Mãe, o almoço tá pronto, que eu tô de jejum e tal. Gente, jejum é sacrifício. Você jejua, você tira tempo para orar, para ler a Bíblia, você se consagra. Não adianta fazer jejum e ficar na frente da TV, assistindo Netflix. Ah, eu tenho que fazer 6 horas de jejum. Para passar mais rápido, eu vou maratonar, porque daí, rapidinho passa. Ou, deixa eu ficar no joguinho, deixa eu ficar no celular. Gente, jejum é um período de consagração. Você precisa sair daquele momento que você está. Ah, mas eu estou jejuando e estou no trabalho. Beleza, mas você está lá conectado. Eu estou no meu trabalho, fazendo o que eu tenho que fazer. Mas você está conectado. Meu Deus, tá mais complicado o meu horário da noite, né? Mas vai dar certo, tá? Esther 4 e 5, não vou ler, vou falar bem rapidão. Tinha um decreto que era praticamente irreversível. E esse decreto ia exterminar o povo judeu, que era o povo de Esther. E ela coloca todo mundo para jejuar por 3 dias. E lá no final, no capítulo 5, você vai ver o quê? Que apesar do rei Assuero não ter como mudar o decreto, ele coloca como se fosse uma notinha de rodapé. E ele faz com que aquele povo possa se defender na batalha. E Deus age em favor deles e eles vencem. Na sequência, Daniel, cenário completamente desfavorável para ele. E para fazer jejum, piorou. Mas ele faz o jejum, mesmo com coisas incríveis que ele poderia querer comer. E ele escolhe jejuar. E no final, ali, fala no capítulo 4, que ele alcança o favor do rei. Então, jejum, ele muda realidades. Mas começa de dentro para fora. Primeiro ele me muda, para depois mudar as coisas à minha volta. E por último, oração. Ler a Bíblia, jejuar e orar. Não dá para vencer as trevas orando pelo alimento. Estou aqui abençoando meu almoço e agora, vou sair para a batalha. Gente, a gente ora pelo almoço, é muito mais um ato de gratidão a Deus e de consagrar aquele alimento do que algo que vai me fazer sair dali, entendeu? Não rola, eu preciso orar de verdade. Algumas situações são vencidas somente com jejum e oração, não orando pelo alimento. Porque daí a gente começa a cair num ciclo. Eu oro pelo alimento, eu oro para dormir. Eu oro pelo alimento e eu oro só para dormir. Eu oro pelo alimento, eu durmo antes de orar. E aí é o momento de oração que você tem. Cheque. Orei pelo alimento. Cheque. Orei antes de dormir. E a gente acha que isso é uma vida de oração, é uma rotina de oração. Nós vamos permanecer vazando. Sendo cheios e vazando. Para transbordar, preciso estar conectado à fonte. E a oração me conecta. Lá em Mateus 6, versículo 6, diz o seguinte: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Isso é um convite para a intimidade. Então a oração me conecta. Intimidade. Quanto mais eu oro, mais íntimo do Senhor eu fico. Se tiver um monte de gente falando, um monte de mulher, todo mundo falando, minha mãe chegar no meio dessa galera e começar a falar, eu vou ouvir: minha mãe chegou. Por quê? Intimidade. Eu conheço a minha mãe. Eu reconheço a voz dela. Eu só vou reconhecer a voz do Senhor em meio a tantas vozes que gritam na minha mente todos os dias, do momento que eu acordo até a hora que eu me deito, se eu tiver intimidade com Ele. E essa intimidade, essa conexão com Ele, vai fazer com que eu transborde. Em Lucas 11:1, é aquele momento que Jesus estava orando e quando ele termina de orar, um dos discípulos fala para ele assim: Jesus, nos ensina como orar. E aí vem a oração do Pai Nosso. Mas não é uma oração que eu tenho que ficar repetindo. Não é um mantra. É um modelo de oração. Primeiro você declara quem Ele é, Pai Nosso.
Você pede que o reino dele seja estabelecido na sua vida. É um modelo de oração. Você ora sobre perdão. Você ora sobre provisão, sobre aquilo que ele coloca na sua mesa. É um modelo. Lá em Lucas 11:9 diz: peçam e receberão. Em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: nunca deixem de orar. Jesus ele nos ensina que o caminho para a intimidade é a oração. Só que não são meras repetições. A gente cai de novo naquilo que eu falei. Fazer, fazer, fazer. Orei um Pai Nosso hoje. Cheque. Tudo certo. Hoje li um versículo, ouvi o áudio da pastora Anice. Orei o Pai Nosso. Pá, meu dia tá pronto. Não é isso. Jesus ele nos ensina a escolher a boa parte, que é aquela que nós não vamos perder. Ela não vai vazar, não será tirada. E a gente chega na icônica história de Marta e Maria em Lucas 10, que diz o seguinte, lá no versículo 38. Deixa eu só conferir meu horário. Ok, vamos viver, gente, é isso. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Quanto a Maria, ela escolheu a boa parte e essa não será tirada. Quando eu escolho orar, ler a Bíblia, jejuar, eu estou escolhendo a boa parte e isso não vai ser tirado, isso não vai vazar. Eu estou conectada, eu fechei os furos. Eu não sou inimiga de Marta, eu gosto da Marta, ainda que ela deu um bola fora aqui, porque aqui infelizmente ela vazou e perdeu aquele momento. Mas Maria, ela parou tudo. Ela não deu desculpas do que ela tinha que fazer. Ela escolheu ser, ela escolheu transbordar. Eu quero a melhor parte, que é essa aqui, tá com ele. Quando eu e você escolhemos a melhor parte de estar com o Senhor, isso não vai ser tirado. Isso fecha qualquer vazamento. Minhas amigas podem vir aqui. O mesmo caminho não me levará a um lugar diferente. Eu preciso mudar esse caminho. Eu preciso mudar esse processo. Você ficar segurando para sempre aquele copo com os furos não vai resolver. Você precisa dar um jeito nele. Chegou a hora de transbordar. Quando eu estou vazando, eu gero prejuízo para mim e para os outros. Essa água do vazamento, ela espirra em pessoas. Espirra em formato de ira. Em formato de muitas coisas. Agora, quando eu estou transbordando, agora você pode deixar transbordar, essa água que transborda, ela também vai transbordar nas pessoas. Mas de uma forma completamente diferente. Aí. Obrigada, gente. Quando eu leio a Bíblia, eu recebo revelação da palavra viva e eficaz. E eu percebo as áreas onde eu preciso de conserto. Sou corrigida e guiada. Quando eu jejuo, eu enfraqueço a minha carne, fortaleço o meu espírito para vencer as minhas batalhas. Quando eu oro, eu me conecto ao Senhor, permitindo que sua presença me encha e faça transbordar. Quando eu escolho a boa parte, eu cesso os vazamentos, paro de perder conteúdo. Afinal, a palavra me garante que a boa parte não me será tirada. E eu começo a transbordar na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, no meio dos meus amigos. Aquela pessoa que vazava amargura, murmuração, agora transborda amor, cura, presença de Deus. Você sai daquele estado de prejuízo, de dar trabalho para os outros, de dar trabalho para você mesmo, de ficar cansado de tanto segurar aquele copo para parecer que você está transbordando e que você está cheio. Tira o dedo logo desse copo. Conserta. Chegou a hora de transbordar. E eu queria já fazer
2 convites aqui. O primeiro convite é para você que chegou aqui e de repente você ouviu tudo isso. Para você tudo isso é muito novo. E você percebe o quê? Que você está andando sobre poços do seu próprio vazamento. Você de repente não conhece a Jesus. Você está vindo aqui para ver o que é. Talvez não é nem a sua primeira vez ainda. Marcos Cara, vem aqui por favor. Você está lá andando sobre o seu próprio vazamento. E aí você não conhece Jesus. E talvez hoje você ouviu tudo isso e você pensa: cara, eu quero isso. Eu quero parar de me sentir vazio. Eu quero parar de sofrer com essas coisas. Chegou a hora de transbordar. Se tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus, que gostaria de falar: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu quero de fato ser repleto. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Esse é o primeiro convite. Eu queria que você erguesse a mão aí onde você está. E eu queria já que os intercessores viessem aqui na frente. Temos alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Talvez tiver alguém aí no seu lado que quer vir, mas está com vergonha, né? Tá meio... Você pode ajudar e pode vir junto. Pode ser o arco dessa pessoa nessa noite. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus? Que não fez isso ainda? Amém? E eu já quero fazer o segundo convite. Que é para você que, assim como eu, é um aparelho 220, mas que estava ligado numa tomada 110. Que é cheio, que sente a presença de Deus, que vive todo esse processo com Deus, mas que quando você chega em casa, quando você chega em outro ambiente, parece que você perdeu tudo. E aí você se frustra, aí você fica triste, você acha que Deus não te ama, ou que isso aqui tudo não é pra você. Se você, assim como eu estava me sentindo, se você se sente dessa forma, eu quero te convidar a vir aqui à frente. A largar a mão de tampar com as suas próprias forças esses furos e vir pra frente e falar: Senhor, conserta esse copo. Eu quero orar de verdade, eu quero jejuar de verdade, eu quero ler a Bíblia de verdade, eu quero viver repleto, eu quero transbordar nas pessoas que estão perto de mim. Eu quero chegar na minha casa de um culto e de repente meu esposo que não é crente, ou meu filho, ou alguém, olhar pra mim e falar assim: meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Eu quero ser diferente. Eu quero transbordar. Eu quero parar de gerar prejuízo para mim e para os outros. Eu quero parar de gastar exageradamente o meu tempo e meus recursos e não ver esse vazamento ser contido. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente. E entrega hoje para o Senhor esse copo e permita que Ele conserte. Amém? Mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Se coloque de pé nessa noite, você que está no banco. Talvez você sente que você está realmente repleto, transbordando. Então começa a orar agora. Começa a transbordar isso dentro de você. Começa a transbordar quem está do seu lado. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela:
vida, Senhor. Nós escolhemos, Pai, nessa noite a boa parte, Deus, que não será tirada, Deus, que não vai vazar, Pai. Não importa os problemas, não importa o que eu vou encontrar hoje quando eu chegar na minha casa, não importa o que eu vou encontrar amanhã quando eu chegar no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, isso não será tirado, Jesus. Eu escolho, Deus, a boa parte, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Aleluia, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Nós queremos transbordar. Nós queremos transbordar, Senhor Deus. Ah, Senhor, esse é o ano de transbordar. Deus, nos ajuda, papai. Nos ajuda a tampar, Senhor Deus. Nos ajuda a tampar todos os vazamentos. Pai, nesta noite, nós entendemos, papai, que muitas vezes nós estamos vazando, porque nós não estamos, papai, fazendo aquilo que o Senhor chamou-nos para fazer. Deus, vem nessa noite, papai. Vem nessa noite tocar em pessoas que precisam se posicionar. Existem pessoas aqui que já ouviram palavras, que já entenderam o que Deus quer, mas não se posicionam, não tampam as brechas. E por isso há um desânimo, há uma tristeza. Nessa noite se posicione, faça uma aliança com o Senhor. Eu vou orar, mas não porque a pastora quer que eu ore. Eu vou ler a palavra, mas não porque o pastor mandou. Eu vou jejuar, mas não porque o pastor mandou. Eu vou fazer isso porque eu preciso. Eu preciso estar atento àquilo que Deus está falando. Há um posicionamento. Irmão, chegou um novo tempo. É um novo templo e um novo tempo. Muitos querem ser lançados, mas muitos não querem pagar o preço, porque o preço é alto. Nessa noite, Senhor, começa a tapar, Senhor Deus, todos os vazamentos. Nós queremos transbordar. É o ano do transbordar. É o ano dos transbordar. Comece a glorificar ao Senhor. Senhor, eu quero transbordar. Eu quero transbordar. Eu quero transbordar. As pessoas que estão ao meu redor vão sentir aquilo que eu carrego. As pessoas que passarem por mim vão sentir aquilo que eu carrego. E o que eu carrego? Águas vivas. Águas vivas. Eu bebo da água e eu transbordo essa água viva. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.